Você já parou para pensar que a maioria dos canais convencionais de teologia nunca pararam para analisar a história do desenvolvimento teológico no Brasil? Mas o Café com Teologia não é um canal como outro qualquer. E a partir de hoje, se for do seu interesse, nós vamos analisar como a teologia chega, se desenvolve e está presente no Brasil especificamente. Se isso te interessa, separa aí o seu café, que a teologia aqui é por nossa conta. É interessante, né? Porque as teologias mais conservadoras, né, mais fundamentalistas, elas sempre falam de alguns conteúdos vindos da Europa, mesmo assim ignoram a teologia liberal, a teologia neo-ortodoxa e principalmente o fundamentalismo e o conservadorismo estadunidense, né? Não falam nada sobre o Brasil, nada sobre o Brasil, nem como começa, nem quais são os elementos presentes por aqui, e isso, infelizmente, é uma grande perda. Já teve pessoas aqui no canal que me pediram nomes de teólogos brasileiros porque só conhecia Leonardo Boff, que é uma pena, né? Claro que o Boff é um baita teólogo, mas além dele tem grandes nomes da teologia aqui mesmo no Brasil e que muitas vezes as pessoas desconhecem. Para falar a verdade, o contato com o cristianismo e com elementos teológicos começa antes do descobrimento, muito entre aspas, é claro, que foi uma invasão do Brasil. Já em 1490, 92, por exemplo, né? Ou seja, no Tratado de Tordesilhas, essas questões já estavam presentes, né? Havia naquela época uma compreensão de que o Papa ele possuía não apenas poderes espirituais, não apenas poderes catequéticos, como também poderes temporais. Ele legislava sobre os povos, sobre as terras, principalmente aquelas a serem conquistadas, né? O padroeiro da Europa era São Pedro e, consequentemente, os sucessores de São Pedro no trono de Roma. No final do século XV, um papa muito controverso, um papa cercado de muitas polêmicas, abusos e imoralidades, que assume o nome de Alexandre VI, né, o Rodrigo Borgia, que era um espanhol, né, mais especificamente um aragonês, estava no trono de São Pedro e, durante aquele processo, ele escreve 3 bulas papais que são muito importantes nesse processo ali de descobrimento do Brasil e da América de um modo geral. A primeira dessas bulas se chamava Examine Devotionis, de 1493, que foi interessada aos reis de Castela e Aragão, né? Ou seja, a futura Espanha, as terras que seriam descobertas daquela data em diante. Já haviam chegado na América um ano antes disso, né? Depois tem a bula papal chamada Intercoetera, de 1493, do mesmo ano, alguns meses depois, que doava, como se o Papa tivesse essa autoridade, doando ilhas e terras firmes para a Espanha, numa distância de 100 léguas a contar do arquipélago de Açores, um território já dominado por potências europeias e que era o território europeu mais a oeste que havia naquele momento, naquele cenário. E ainda tem uma terceira bula, publicada em 1501, bem pertinho ali do suposto descobrimento do Brasil, doando dízimos para a Espanha para que elas construísse igrejas e o processo de evangelização nesses lugares e diante desses povos que ela estava descobrindo. É claro que as populações não iriam aceitar isso tão passivamente assim,
e principalmente uma outra grande potência marítima daquela época, que também era uma potência católica, que era Portugal, evidentemente. E Portugal reivindica que novas negociações aconteçam, porque Portugal também chega ao Brasil, Portugal também faz outras descobertas, né, outras invasões, e ele também quer ser contemplado nessa divisão territorial, nessa divisão que está contemplando até então apenas a Espanha, nação do Papa daquela época. Aí acontece o chamado Tratado de Tordesilhas. Tordesilhas era uma cidade que resulta num tratado de 1494, de que a distância dividida para doada para a Espanha não seria mais aquela, mas que haveria ali uma brecha para a inclusão de Portugal nesse processo. Por isso que quando nós vemos um mapa do Tratado de Tordesilhas, nós vemos apenas uma parte do Brasil destinada a Portugal e todo o outro restante da América, incluindo uma boa parte do que viria a ser o território brasileiro, sendo dado para a Espanha, né? É claro que Portugal, mesmo assim, com essa concessão, não vai obedecer isso necessariamente e vai tentar ampliar os seus limites. E é claro que hoje nós conhecemos a fronteira brasileira e nós temos muitos territórios do Brasil que, à época, não estavam contemplados no Tratado de Tordesilhas. Os portugueses chegam aqui no dia 22 de abril de 1500, numa Semana Santa, numa semana em que logo se comemoraria a Páscoa, né? E aí nós vemos algumas influências disso. Por exemplo, o Monte Pascal ganha esse nome por causa da Páscoa, e a terra, o território, é chamado de Terra de Vera Cruz, depois mudado para Terra de Santa Cruz e, por fim, Brasil, em 1503. Brasil por causa da madeira, o pau-brasil, e o pau-brasil recebe esse nome por causa da coloração avermelhada que tinha nessa madeira. Brasil significa vermelho como brasa. É daí que vem o nome da madeira, que dá nome ao país, que dá nome ao Brasil. A primeira missa celebrada aqui acontece num domingo de Páscoa e foi celebrada pelo Frei Henrique de Coimbra, que era um franciscano OFM, da Ordem dos Frades Menores, e essa missa é celebrada no dia 26 de abril do ano de 1500, ou seja, 4 dias depois da chegada oficial dos portugueses aqui. Então, nós vamos percebendo com isso que, desde o Tratado de Tordesilhas, há uma ingerência religiosa, uma ingerência eclesiástica feita por uma leitura teológica que predominava naquela época, e já na chegada dos portugueses aqui ao Brasil, tanto com nome de localidades, tanto com as cerimônias que são feitas naquela semana, e tudo que acontece nesses primeiros passos também tem uma forte influência dessa presença religiosa por aqui, presença essa que vai acompanhar praticamente toda a história do Brasil, e por isso essa nossa proposta de termos uma série que analisa os desenvolvimentos religiosos e principalmente teológicos na história do Brasil. Se esse assunto te interessa, que esse vídeo tenha boas visualizações e que você escreva aqui nos comentários a palavra História da Teologia no Brasil. As palavras, né? O conceito História da Teologia no Brasil. Se assim nós tivermos uma boa quantidade de comentários e de interesse por sua parte, nós continuaremos essa série com outros episódios também bem interessantes serem analisados e que vão nos ajudar não só a compreender a história, mas a compreender por que o Brasil hoje é do jeito que é, sobretudo do ponto de vista teológico e religioso, ok? Então, não se esqueça do seu like,
de compartilhar esse conteúdo e em breve a gente volta por aqui com mais Café com Teologia. Até lá.